Olá, esta é a sexta aula de equações e a segunda de equação do segundo grau. Nós vimos na aula anterior como resolver uma equação utilizando fórmula de Bhaskara e exemplos que nos levavam a duas raízes. E aqui eu vou apresentar nesta aula situações em que nós podemos ter apenas uma raiz ou duas raízes iguais ou nenhuma. E também resolução de equações incompletas sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Perfeito? Bom, nesse caso aqui, como já temos a forma geral, basta determinarmos, aqui quem são os coeficientes. O A é 3, o A, lembrando que é o termo que multiplica o x², o B é 1, que é o termo que multiplica o x, como não há nada aqui é 1, e o C é o termo independente, o termo que não está ligado a x. Identificando A, B e C, para usar a fórmula de Bhaskara, nós calculamos o discriminante delta, primeiro, cuja fórmula é b² menos 4ac. Então, o delta vai ser b², 1², como é positivo, 1 não precisa de parênteses, menos 4, que multiplica o 3, que é o A, que multiplica 1, que é C. Bom, o que vai acontecer aqui? 1² é 1. Menos 4, que multiplica 3, que multiplica 1, vai dar 12, só que menos 12, E 1 menos 12 é igual a menos 11. Bom, e aí o que acontece? Nós temos aqui um delta negativo, um delta menor que zero. Quando isso ocorre, a gente diz que a equação não possui solução real ou raiz real, tanto faz, porque raiz real, solução real. Dentre os números reais, aqueles números que todos os números que nós conhecemos, não há nenhum que satisfaça essa equação. Dá até para perceber pelo formato dela, olha aqui, o 3x², nós temos... Perfeito? Isso, e tem solução no conjunto dos números complexos, que é um conjunto de números imaginários, mas não vem ao caso aqui. Nas aplicações que fazemos, práticas, trabalhamos com números reais somente. Então, chegou numa situação dessa, não tem solução, aí você indica aqui conjunto solução, abre e fecha colchete, ou pode representar utilizando o símbolo de conjunto vazio, mas aí você não usa, eu falei colchete, chaves, você não usa as chaves, perfeito? Tá, então uma situação em que meu discriminante é negativo, não tem raiz real a equação. Agora aqui nós temos x² menos 2x mais 1 igual a 0, o A é 1, ok? Quando não tem nada aqui é porque é 1 que está multiplicando, o B é menos 2 e o C é igual a 1. Perfeito? Bom, discriminante delta, b² menos 4ac vai ficar menos 2, entre parênteses, porque é negativo, ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 1 novamente, menos 2 ao quadrado é mais 4, menos 4 vezes 1 vezes 1 é menos 4, e menos 4 com menos 4 vai dar 0. Olha aí, o discriminante vai ser 0. Perfeito. Aí a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que diz que x vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta sobre o 2a. Acontece que o delta é negativo, então nós vamos ter o menos, o delta é negativo? Não, o delta é nulo. Então nós vamos ter menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz de 0. Acontece que a raiz de 0 é 0, sobre 2, que multiplica 1. Então, nós teremos aqui x igual, o oposto do menos 2 é o mais 2, menos 2 é mais 2. Mais ou menos a raiz de 0, que é 0, olha como é que fica. 2 mais 0, 2 menos 0. 2 mais 0 é 2, 2 menos 0 também é 2. Então, aqui você não precisa dividir em dois caminhos. Você vai fazer 2 sobre 2, que é igual a 1. Essa é a raiz, essa é a solução da equação. Portanto, solução única desta equação
né? Nós temos aí x igual a 1. É o único valor que satisfaz a equação. Perfeito? Então tá aí. Aula anterior vimos situações com duas raízes distintas, agora com uma e com nenhuma. Também o exemplo anterior. Vamos ver agora, no próximo exemplo, como é que eu resolvo equações incompletas. Aí, essa é uma equação incompleta. A fórmula de Bhaskara, né, calcular o delta para depois usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar em todas as equações, completas ou não. Acontece que as incompletas, principalmente essa, né, que nós temos aqui tanto b como c iguais a zero, o a é 5. Como não tem termo x, é porque o b é zero. Se não tem termo independente, é porque o c é zero. Tá? Então, olha aí, é incompleta porque b ou c é zero, nesse caso, ambos são iguais a zero. Você tem formas muito mais rápidas de resolver. Não precisa da fórmula de Bhaskara. Se quiser, também dá certo, tá? Mas não precisa. O que você percebe aqui é que você pode resolver como se fosse uma equação de primeiro grau. Né? O 5 está multiplicando o x², vamos dividir os dois lados por 5, então vai ficar x² igual a 0 dividido por 5. Tá? Só que 0 dividido por 5 é 0, então fica x² igual a 0. Imagine um número que elevado ao quadrado vai dar zero. Só existe um que satisfaz essa igualdade, que é o próprio zero. Então, o x é zero, porque 0 ao quadrado é igual a zero. Pronto, acabou. Conjunto solução formado somente pelo zero. Sempre que eu tiver uma equação incompleta na forma x² igual a zero, sempre, você não precisa nem resolver. Você já coloca, então, o x é igual a zero. Pronto, acabou. Né? Isso quando o b e o c forem ambos iguais a zero. Porque você tem que imaginar que o a não é zero. Né? Então, o a, um número não nulo, multiplicado por x² tem que dar zero. Então, é porque o x² é zero. E para o x² ser zero, o x também tem que ser zero. Ok? Então, esse é um primeiro caso de equação incompleta em que você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Aqui outro exemplo, nesse caso nós temos a igual a 4, o b igual a menos 2 e o c é zero. Então é incompleta porque eu tenho aqui um dos coeficientes sendo nulo, né? Sendo igual a zero. Quer usar a fórmula de Bhaskara? Funciona, funciona. Eu vou até mostrar assim que eu resolver aqui de outra forma. Só que quando nós temos situações, né, em que o c é zero, olha que interessante o que nós podemos fazer aqui. Você tem 4x² menos 2x igual a zero. Então, à esquerda, na forma geral, aqui à esquerda, nós só temos termos em que há o x presente. Não tem nenhum sem o x, porque o c é zero. Né? Se o x está presente nos dois termos, você pode colocá-lo em evidência. Tá? Tá aqui, ó. Se eu já tenho x aqui na parte de fora dos parênteses, do termo 4x², 4x² é 4 vezes x. Se um deles já está em evidência, o que sobra é 4x. A mesma coisa aqui, olha, menos 2x, menos 2 vezes o x. O x já está fora dos parênteses, então sobrou somente o 2, igual a zero. Se você distribuir o x aqui, você vai voltar na expressão original, 4x² menos 2x. Perfeito? Por que eu fiz isso? Olha, eu fiz isso para poder, na verdade, o que nós fizemos aqui é uma fatoração desse polinômio, né? Dessa expressão algébrica. Escrever na forma fatorada é escrever na forma de multiplicação. Lembra lá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, uma multiplicação ela ocorre com os fatores. Os termos da multiplicação são os fatores. Ok? Fatorar, portanto, significa escrever na forma de multiplicação. Para quê, nesse caso? Porque nós temos agora uma multiplicação de dois valores, que são o x e o 4x menos 2. Eu não sei que valores são esses, né? Porque dependem de x. Sei que são valores diferentes. Um é x, o outro é 4x menos 2. No entanto, a multiplicação deles, de um pelo outro, dá zero. E quando que uma multiplicação dá zero?
né? Se você tem um número multiplicado por zero, vai dar zero. Se um dos valores for igual a zero, a multiplicação, o resultado vai ser zero. Ou se os dois forem zeros, tá? Mas aqui a gente sabe que eles não são iguais. Perfeito. Então, para que eu tenha esta multiplicação resultando em zero, é porque o x é igual a zero. Olha aí, se o x for igual a zero, essa multiplicação vai dar zero. Ou esse outro termo, o x pode não ser zero, né? Mas esse outro termo, 4x menos 2, vai ser igual a zero. Tá? E aí você resolve como uma equação. É uma equação agora de primeiro grau, 4x igual a 2. Portanto, x igual a 2 sobre 4. Dividindo os dois termos por 2, tá? Nós temos que x é igual a 1 sobre 2. X é igual a meio. Perfeito? Então tá aí. Chegamos às duas soluções. Aqui, 0 e meio. Tanto zero você pode jogar aqui no x e testar, né? Como o meio, se você colocar, você vai ver que a igualdade vai estar satisfeita. Ok? Pronto, resolvi aqui para o processo de faturação. Só colocar o x em evidência. Perfeito? Aí ou seja, quando o c for zero, né, você já sabe que uma das soluções vai ser x igual a zero, porque você sempre vai ter x aqui fora, né, zerando. Perfeito? Bom, eu disse que dá para resolver por regra de Bhaskara, pela fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui só para mostrar. Olha aqui o delta, como é que fica, né? B ao quadrado menos 4ac. Tá? Então vai ficar b ao quadrado menos 2 ao quadrado. Menos 4 que multiplica 4 que multiplica 0. Se o c é zero, essa multiplicação é que vai dar zero, né? E aí você vai ter delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4. Se o delta é 4, vamos para a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, nós teremos menos o b, eu já vou fazer direto aqui, tá? Menos o menos 2 é 2, porque é só para mostrar o que eu falei. Raiz de delta, raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 que multiplica o a. O a é 4, então aqui dá 8. Aí você vai ter x1 e x2. x1, 2 mais 2, 4. Sobre 8, 4 sobre 8 é a mesma coisa. Divide, né, os 2 aqui por 4. Tá? É a mesma coisa que 1 sobre 2. E o x2? 2 menos 2 dá 0 sobre 8. 0 dividido por 8 dá 0. Tá aí, ó. Perceba que nós chegamos, né, às mesmas raízes. Então, tanto faz. Você prefere por fórmula de Bhaskara, você prefere por faturação, fique à vontade. Perfeito? Vamos então para mais um exemplo. Agora um exemplo em que o b é zero, né? Nós temos aqui a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 9. Bom, b igual a 0 é uma equação incompleta. Quer utilizar a fórmula de Bhaskara? Considere esses coeficientes. Onde aparecer b, você coloca 0. Ok. E você vai perceber uma particularidade aqui também. Quando o b é zero, o que acontece com as raízes? Quando o c é zero, você viu que uma das raízes obrigatoriamente vai ser igual a zero. Nesse tipo de situação em que você só tem um termo x, que é o termo x ao quadrado, né? Você não tem aquele x elevado a 1, você consegue isolar o x sem muita dificuldade, né? Basta fazer aqui, olha, x ao quadrado igual a 9. E aí vem aquela história da balança, né? A igualdade é uma balança em equilíbrio. Tudo que fizer de um lado, faça exatamente o mesmo do outro lado, como o princípio aditivo, multiplicativo que nós vimos na primeira aula dessa série de aulas sobre equações. Agora, o que acontece aqui? Para eu anular um elevado ao quadrado, eu tenho que calcular a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, né? Aqui quando não tem nada, o índice é 2.
Raiz quadrada de x ao quadrado, você corta a raiz, corta o quadrado. Sobra quem? Sobra x. Só que se você elevou esse lado ao quadrado, você também tem que elevar o outro lado ao quadrado. Então vai dar 9. Né? E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Só que tem um probleminha aqui, um detalhe, né? Não é um problema não, um detalhe. Quando nós elevamos um valor ao quadrado, por exemplo, 3 ao quadrado dá 9, ok. Então 3 é uma raiz, é uma das soluções dessa equação. Acontece que se eu elevar o menos 3 ao quadrado, também dá mais 9. Tá? Então, quando você faz esse processo aqui, de elevar os dois lados a uma raiz quadrada, você coloca aqui sinal de mais ou menos, porque tanto vai valer, né, o resultado positivo da raiz como o negativo. Tá? Mais ou menos fora da raiz. Portanto, eu tenho aqui x igual a mais ou menos 3. Quando o b é zero, né, a particularidade que eu mencionei é essa daqui, as raízes vão ser simétricas. Aqui uma é mais 3, a outra é menos 3. Se uma for mais 5, a outra é menos 5. Tá? Sempre o mesmo valor absoluto, mas com sinais trocados. Bom, eu encerro aqui as explicações dessa aula. Era só a questão de apresentar método de resolução de equações incompletas e exemplos em que nós temos menos que duas soluções, né? Uma ou nenhuma, inclusive. Na próxima aula, eu vou mostrar um método bem legal, bem interessante de resolução, que não é sempre que ele é recomendável, mas quando eu tenho raízes inteiras, é bem interessante eu utilizá-lo porque ele é muito rápido, que é o método da soma e produto. E vou mostrar também, né, um exemplo, pelo menos um exemplo, em que nós teremos uma raiz não exata, e aí você precisa fatorar, você precisa trabalhar com aquela raiz, tentar simplificar. Então eu vou colocar também um exemplo desse tipo, para que você possa saber como lidar nessas situações. Perfeito? Para em seguida, e aí numa outra aula, né, a gente trabalhar aplicações de equações do segundo grau, coisa que muitas vezes a gente não vê, né, na escola, vê muito pouco. Para que eu aprendo? Eu sei resolver uma equação de segundo grau, mas para que eu uso? Então ela tem algumas utilizações, algumas aplicações bem interessantes. Nós vamos ver algumas. Ok? Até lá!